Estamos estudando Romanos capítulo 1, versículos de número 1 a 5, com o tema As Marcas do Evangelho Verdadeiro. 6 verdades devem ser destacadas aqui. No vídeo anterior, nós falamos sobre a primeira verdade, o arauto do Evangelho, o remetente do Evangelho, aquele que escreve a carta aos Romanos. Paulo aqui, ele abre essa carta fazendo 6 afirmações sobre si mesmo. No vídeo anterior, nós falamos sobre a primeira afirmação, que ele fala sobre si mesmo. Ele diz que ele era servo de Cristo. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Hoje iremos falar sobre a segunda afirmação que Paulo diz sobre si mesmo. Paulo, no versículo 1, no mesmo versículo, ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. O versículo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo, no grego, traduzido, significa enviado. Paulo, então, ele foi chamado do mundo para ser enviado novamente para o mundo, com uma finalidade. Que finalidade? Anunciar o Evangelho, especificamente aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Esses eram os gentios. Então, Paulo, ele se auto-intitula servo, uma posição que enfatiza grande humildade. Depois, ele se auto-intitula apóstolo, que é uma posição que enfatiza grande autoridade. Servo é um termo usado aqui para todos os cristãos, no geral. Apóstolo é um termo específico, apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam a ressurreição. Um detalhe importantíssimo. Apóstolo foram todos aqueles que foram chamados por Cristo, porém, apenas aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo. Então, aqueles que hoje se auto-intitulam apóstolos estão em desacordo com a palavra de Deus. Um detalhe importantíssimo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Paulo era servo, ele foi chamado do mundo, foi chamado de um contexto religioso, foi chamado em um contexto político, foi chamado em um contexto social. Ele foi chamado do mundo para ser enviado ao mundo, com uma finalidade: anunciar o Evangelho. Paulo, ele era servo, que enfatizava uma posição de grande humildade, porém, ele também era apóstolo, que enfatizava uma posição de grande autoridade. Aprofunde esse estudo na sua casa.